tudo jóia? Vamos então começar o nosso curso? Vamos então hoje aprender o aço como material estrutural, ok? Como o aço se comporta, como ele é utilizado nos nossos elementos estruturais quando é utilizada a metodologia de estrutura metálica, ok? Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a apresentação do conteúdo e acompanharmos junto toda a parte aqui teórica e prática, ok? Só um minuto. Ok, acredito aí que todos já estejam acompanhando. Então, vamos lá, né? O aço como material estrutural, né? Como o aço é utilizado aí nas estruturas metálicas. Então, este curso tem como objetivo fornecer uma base teórica e uma visão prática elementar referente ao comportamento e ao dimensionamento de elementos estruturais de aço formados por perfis laminados e soldados de seção aberta. Bom, então podemos aí, temos 4 figuras, né, que está mostrando para a gente aí 4 perfis, né, que podem ser aí soldados e laminados de seção aberta, né, perfil I, W e H, ok? Nós vamos ver o que significa cada letrinha dessa no decorrer do curso, tá bom? Então, os perfis supracitados são dimensionados no Brasil de acordo com as prescrições da ABNT-NBR 8800 de 2008, ok? Intitulado o quê? Projeto e execução de estruturas de aço e estrutura mista de aço e concreto de edifícios, ok? Então, a norma 8800, né, a gente pode ver aí, até pelo título dela, né, que ela trabalha tanto com o projeto de estruturas metálicas e estruturas mistas, né? Estruturas mistas é o aço trabalhando junto com o concreto, ok? Algumas pessoas até pensam que o aço junto com o concreto, que é a estrutura mista, está abordada na norma 6118, que é a norma de concreto armado, né? Mas, na verdade, não. Estrutura mista está abordada na norma 8800, que é a própria norma também de estruturas metálicas, tá bom? Porém, no nosso conteúdo, no nosso projeto aqui, nós não vamos trabalhar com estrutura mista, ok? E sim apenas com estruturas metálicas, tá? Ou seja, o próprio aço, ele vai resistir sozinho os carregamentos, ok? Então, o concreto em estrutura metálica, o concreto, ele entra apenas como esforço solicitante, tá? Ele não entra como esforço resistente. O que acontece é a estrutura mista, né? Que o aço, né, ele trabalha junto com o concreto, e o concreto, né, além dele ser um esforço solicitante, tá? Além dele incidir sobre a estrutura, o carregamento, ele também entra na outra parcela, que é dos esforços resistentes, né? Ele ajuda também na resistência. Bom, mas, né, como eu já disse aqui, nós vamos trabalhar apenas com estruturas metálicas. Bom, aproveitando aí também a oportunidade, tá? Já adianto para vocês que a norma 8800, hoje, ela está passando por uma revisão, ok? Porém, ela ainda não foi publicada, tá bom? Então, no nosso curso, nós vamos abordar aqui a 8800-2008, tá bom? Que é a norma que está publicada, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida aí sobre publicação de norma, tá bom? Eu sugiro vocês entrarem aí no site da ABNT Catálogo. Depois eu posso até deixar no chat para vocês aí, ou então enviar um link, tá bom? ABNT Catálogo, e digita o número da norma, né? Quando você entrar lá, 8800, vai aparecer que o ano vigente é o ano de 2008, tá bom? E assim que a versão for publicada, deve ser, né, condicionada aí ao ano de publicação, ok? Então, vamos continuar. Então, no que se refere aos tipos de edificações cobertas, tá, pela ABNT-NBR 8800 de 2008, né,
No Brasil, as estruturas metálicas são muito empregadas em galpões industriais, edifícios comerciais, predominantemente, né, horizontais, como centro de compras e revendedoras de veículos, ginásio de esportes e construções para evento, espetáculos e feiras, tá bom? No entanto, seu uso ainda é relativamente pequeno em edifícios de altos de modo geral, incluindo os residenciais, comerciais e públicos, tá? Não é novidade para ninguém, né, que no Brasil aqui, o que se destaca, né, em metodologia de construção é o concreto armado, tá bom? Porém, aqui até o próprio nosso objetivo do curso é o quê? É disseminar o uso do aço como elemento estrutural, tá bom? Nós podemos fazer uma comparação aqui, tá? Entre concreto armado e estrutura metálica, tá bom? O que temos de vantagem, o que temos de desvantagem e fazer essa comparação, tá bom? Para que cada empreendimento, tá? Tome aí uma decisão correta, eficaz da metodologia de construção, né? Tanto que seja em concreto armado, quanto que seja em estrutura metálica. Bom? Então, uma avaliação do conhecimento existente nas universidades, centro de pesquisa e escritório de projeto, e da capacidade instalada nas usinas siderúrgicas, empresas de fabricação e montagem, indica que o Brasil tem as condições técnicas e os produtos necessários para que sejam erguidos todos os tipos de obra com estrutura de aço, mesmo as mais arrojadas, tá bom? Ou seja, tá? Nós temos profissionais competentes, ok? Nós temos universidades com laboratórios, né, totalmente equipados, tá bom? Caso tenha que fazer algum ensaio experimental de algum elemento, ok? Temos, né, empresas, nós temos siderúrgicas que tenham condições suficientes de fabricar qualquer tipo de estruturas. Nós temos, então, empresas, né, que tenha capacidade, que tenha expertise de montagem em estrutura metálica, ok? Então, o Brasil está totalmente o quê? Capacitado em utilizar a estrutura metálica, o aço, como elemento estrutural nas edificações, tá bom? Então, podemos concluir aqui que, tecnicamente, não temos nenhum empecilho, não temos nenhum problema em utilização do aço como elemento estrutural, ok? Então, é interessante notar, né, que já na construção de Brasília, entre 1955 e 1960, os edifícios dos ministérios e a torre do Congresso Nacional foram feitos com estrutura de aço. Bom? Então, você pode olhar aí, né, entre 1950 e 1960, se você for olhar aí, não está tão longe, né, está tão pertinho, né? E o Brasil, né, na construção de Brasília, já começou a utilizar aí a estrutura metálica. Bom, e o que a gente traz aí de curiosidade, tá, é essa continuação do texto, que as peças de aço foram fabricadas nos Estados Unidos e transportadas por navio até o porto do Rio de Janeiro e montadas em Brasília por empresa também o quê? Estadunidense. Bom, então se você for olhar 1950 e 1960, né, está tão perto, ok? E nesta época o aço estava ainda em desenvolvimento no Brasil, ok? Pode olhar aí que na construção de Brasília, né, esses aços foram trazidos aí dos Estados Unidos e uma empresa também de fora que fez a montagem, ok? E como vimos aí no slide anterior, hoje temos condições técnicas totalmente de fazer das mais arrojadas estruturas, assim como esta aí que está apresentada no slide, né? Temos condições de fabricar, projetar e realizar a montagem, tá bom? Temos aí também os dois primeiros edifícios de andares múltiplos erguidos no Brasil, usando engenharia e produtos nacionais. Foram a Garagem América para o estacionamento de veículos com 15 pavimentos, concluído em São Paulo em 1957, e o Palácio do Comércio de Fins Comerciais com 24 pavimentos em 1959, ok? Então, temos aí também dois exemplos, ok?
que foi utilizada em engenharia e produto nacional para utilização em estrutura metálica. Bom, no ano de 1957 e também 1959. Bom, desde os primeiros, né, até os dias de hoje, centenas de edifícios com mais de 10 pavimentos, com diversos modelos arquitetônicos, foram construídos no Brasil. Como exemplo, cite-se o Parque Nefermont, em Belo Horizonte, com 30 andares, concluído em 1991. E, como exemplo, o edifício comercial, o Casa do Comércio, com 15 pavimentos, concluído em 1987, em Salvador. Bom, podemos ver aqui 2 exemplos de estruturas arrojadas, né? Um edifício aqui bem alto, ok? E esse outro edifício aqui, ó, com grandes balanços, tá bom? Podemos até observar aqui o uso de treliças para vencer este vão. Bom, então temos aqui 2 exemplos de estruturas arrojadas que foram o quê? Projetadas, fabricadas e montadas, bom, pelo Brasil, ok? Então, temos também como exemplo, né, a construção para eventos e ginásios de esportes, que é o Chevrolet Hall em Belo Horizonte, concluída aí em 1999, beleza? Temos a expansão do centro de compras, o famoso aqui BH Shopping, que está localizado aqui na cidade de Belo Horizonte. Bom, podemos ver aqui uma construção de uma cobertura e alguns contraventamentos, ok? Nós vamos aprender no curso também, já fazendo uma breve, né, para vocês, que o contraventamento, ele trabalha apenas a tração, não é isso? Então, vamos ver também aqui o dimensionamento de elementos tracionados, ok? E a passarela de pedestre na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte, concluída no ano de 2008. Então, temos aqui, né, uma estrutura treliçada que vence aqui grandes vãos, ok? Formando aí uma passarela, ok? E vamos aprender também, conforme a norma 6120, tá bom? Qual é a sobrecarga dessa passarela, né? Volta a falar, né? O mais importante do que dimensionar bem é encontrar os esforços solicitantes bem, né? Aí temos uma estrutura bem projetada, ok? Temos também um viaduto que foi construído aqui na cidade de Patinga, concluído no ano aí de 2000. Então, isso aí é uma estrutura que a gente chama de obras especiais, ok? É uma estrutura de grande porte. Podemos observar aqui, tá? Que é uma, a gente chama, né, de uma estrutura formada por caixão, tá bom? Ela é fechada aqui na vertical, na horizontal e na vertical aqui também, ok? Então, uma estrutura fechada e é uma estrutura metálica, bom? Foi constituída aí por perfis metálicos e chapas de aço, ok? Aproveitando essa fotografia, bom, podemos verificar também aqui, acompanharmos juntos, que já foram feitos alguns reforços nessas estruturas, ok? Podemos observar aqui uma chapa, né, lamelar aqui, que está em todo o contorno aqui, em todo o comprimento aqui do viaduto, ok? É uma grande vantagem da estrutura metálica, que nós vamos também abordar aqui no curso, bom? Quais são as vantagens e desvantagens de uma estrutura metálica? Podemos observar aí na foto, né, que uma vantagem é a utilização de reforços, ok? Então, caso necessita de algum reforço, fica a sua fácil implantação. Então, vantagens do aço como elemento estrutural, né? Então, óbvio, né? O aço possui uma elevada resistência, né? Então, o aço é um material estrutural que possui índice de resistência, que é relação, né, entre resistência e peso específico. Ele possui o quê? Alta resistência. Por essa razão, os componentes estruturais de aço apresentam seção transversal com menores dimensões do que os componentes de outros materiais, ok? Para termos aí uma noção de dimensão, bom,
temos um exemplo aqui de um pilar, beleza? Se tivermos aqui, bom, um pilar em concreto armado, lógico, pessoal, isso aqui é um pré-dimensionamento, né? Temos que verificar isso aqui na íntegra, bom, fazendo um cálculo que detalhado. Mas em questão de proporção de dimensão, caso tenha aí um pilar, bom, de 300 por 300 milímetros, tá bom? É 30 centímetros por 30 centímetros. Estrutura metálica, nós trabalhamos na escala na dimensão de milímetro, tá bom? Equivale a um pilar de 250 por 250, espessura aqui, tá bom? De alma de 8 milímetros e mesa 9,5. Bom, então, se você pegar, né, o peso linear deste perfil e deste pilar aqui em concreto armado, nós vamos concluir que o perfil metálico ele é mais leve do que o perfil aqui, né, o pilar em concreto armado, ok? E uma viga que fica mais discrepante, ok? Porque uma viga está submetida à flexão, tá bom? Então, se temos aí uma viga com aproximadamente, né, 1,5 metro de altura por 400 em concreto armado, bom? Para fazer aí essa mesma comparação em estrutura metálica, nós teremos aí 800 por 400, tá bom? E 8 milímetros e 19 aqui de mesa. Então, para termos uma ordem de grandeza aí, beleza? É uma grande vantagem da estrutura metálica. Isso, pessoal, é oriundo do quê? Devido principalmente ao módulo de helicidade, beleza? O módulo de helicidade do aço, ele é, tá bom? Em média aí, 10 vezes maior do que o do concreto armado, ok? Enquanto aí do aço está na média de 200 a 210, a própria norma estrutura metálica, né, fala que é 200 gigapascal, o do concreto armado, na norma 6118, nós vamos observar que ele varia em torno do FCK. Mas, em média, podemos adotar aí de 20 a 21, 22, 23 megapascal. Ok? Enquanto o aço está o quê? 200 gigapascal. Então, 21 GB para 200 GB, automaticamente aí o aço está o quê? 10 vezes maior, ok? O módulo de densidade do aço em relação ao módulo de densidade do concreto armado. Beleza? Além da capacidade de quê? Do aço resistir ao esforço de tração e o concreto armado, né? Não é à toa que ele é armado, que utiliza-se o aço para combater o esforço de tração. Ok? Então, elevada resistência e também o quê? A elevada ductilidade. Ok? Os aços estruturais são materiais que possuem elevada ductilidade. O que é ductilidade? Ductilidade é a capacidade dele de deformar. Ok? Não sei se vocês já ouviram falar, né, que o aço, a estrutura metálica, ela avisa antes de romper. Isto é o quê? É uma propriedade que a gente chama de ductilidade. Okay? Então, o aço, ele deforma, ok? Antes de entrar, nós vamos ver depois, antes de entrar na fase elástica, plástica e extrução, ok? Então, é uma vantagem do aço, o que faz com que sejam resistentes a choques bruscos e em pontos de alta concentração de tensão, que essas redistribuem pelo corpo, ok? Então, é uma grande vantagem aí também de uma estrutura, tá bom? Ela tem uma elevada ductilidade. Ela tem uma capacidade de deformar antes de entrar na ruptura, ok? Nós vamos aprender também, bom, sobre estado limite de serviço e estado limite último. Estado limite de serviço está relacionado com a deformação, com a flecha. E estado limite último com a ruptura, ok? Então, é uma grande vantagem também do aço, bom, ter essa elevada ductilidade. Aproximação entre teoria e realidade. Então, o aço é um material homogêneo e praticamente isotrópico, ok? Ou seja, ele possui as propriedades nas 3 direções, x, y e z, praticamente o quê? Iguais. Portanto, suas características mecânicas são bem definidas.
Assim, consegue-se uma aproximação muito boa entre seu comportamento estrutural definido teoricamente e o que efetivamente ocorre na prática. O que a gente chama aí, né, de teoria, né, empírico e prática, ok? As escolas, as universidades, a gente trabalha muito com a parte teórica e empírica, não é isso? A gente pega, né, um material, uma ligação, leva para o laboratório, faz os ensaios, né, e por o aço nele ser homogêneo e isotrópico, quando você transforma, né, esse ensaio em laboratório, né, através por uma equação, ou por um coeficiente de majoração, ou por um coeficiente de redistribuição, né, esse coeficiente ele se comporta muito bem com a prática, okay? Visto que o aço ele é um material que isotrópico e homogêneo, o que facilita muito, né, a determinação dos coeficientes de ponderação. Nós vamos ver no curso aqui também que a norma 8800 ela é mais detalhada em relação aos coeficientes do que a norma 6118 de concreto armado, tá? Visto que porque o aço ele tem, né, ele é um material homogêneo, ok? E praticamente também isotrópico, ok? Facilidade de reforço e ampliação. Bom, quem se lembra aí, eu falei nos 3, 4 slides atrás, a respeito daquele viaduto, não é isso? Então, uma obra executada com estrutura de aço, caso necessário, pode ser facilmente reforçada ou ampliada. Podemos ver aqui, tá bom? Nessa primeira fotografia, que nós temos um perfil I original, tá bom? E foi soldado aqui um perfil T, que ele permite que uma continuação da alma deste elemento estrutural que é a viga. Então, caso necessita, né, de aumentar, de fazer um reforço, ok? A estrutura metálica, ela possui isso como uma vantagem, né? Esse acréscimo de perfil para aumentar a inércia, para aumentar a capacidade de carga do elemento estrutural, ele é facilmente, okay, executado. Temos um exemplo também aqui, chapa de reforço em pilar, ok? Tem uma solda, né, de uma chapa na mesa do lado direito e da mesa do lado esquerdo, dando assim o quê? Uma maior resistência ao elemento que o pilar. Bom, temos também este outro pilar aqui, e que você teria uma mão francesa aqui existente do lado esquerdo, ok? Necessitou-se de uma ampliação, lógico, né? Tem que ser verificado com este novo carregamento. Porém, caso, né, tenha capacidade de carga, realize-se a ampliação. Caso não tenha necessidade, a capacidade de carga, né, realize, então, a chapa de reforços e realiza a ampliação. Ok? É uma outra vantagem também do aço. Beleza? Possibilidade de reaproveitamento. Ok? A estrutura metálica, principalmente quando as ligações forem parafusadas e não existirem, né, laje de concreto, pode ser desmontada e reaproveitada. Tá bom? Caso tenha também laje de concreto, ok? E ligação soldada, não quer dizer que não dá para reaproveitar. Dá também, porém tem um trabalho maior, ok? Porém, quando não temos laje e temos ligações parafusadas, essa desmontagem fica muito mais fácil. Bom, então, essa é uma grande vantagem também da estrutura metálica. Por exemplo, você faz um galpão para uma determinada região, em dado momento, né, você vai deslocar de uma região para outra, caso queira levar, né, o seu projeto e o seu galpão para essa nova região, basta apenas o quê? Fazer uma nova base civil, verificar se caso tenha alguma variação do carregamento devido ao vento, né, de uma região para outra e aproveitar as estruturas, ok? Desmontada e montada, beleza? E rapidez de execução. É uma grande vantagem também da estrutura metálica. Que como a estrutura metálica é composta de peças pré-fabricadas,
a montagem pode ser executada com grande rapidez, o que permite que se termine a obra em um prazo menor, ok? Além de ser o quê? Mais leve. Então, a estrutura metálica também tem essa grande vantagem, tá bom? Que você pode pegar, né, a estrutura metálica e reaproveitar, e também nessa rapidez aí de execução, ok? Como na vida, né, tudo nós não temos só vantagem, temos também algumas desvantagens. Vamos falar agora sobre a desvantagem do aço como elemento estrutural, ok? Então, o aço, como qualquer material estrutural, requer certos cuidados ao ser usado, para que sejam evitadas situações indesejáveis. Então, algum desses cuidados referem-se à corrosão e ao comportamento em situações de incêndio. Então, primeiro, né, todo mundo aí fala em aço, já pensa em corrosão, não é mesmo? Então, a corrosão é um processo espontâneo que reduz gradualmente as espessuras da chapa que formam as seções transversais dos componentes estruturais, que podem se tornar inválidos para finalidades o quê? Pretendidas. Tá bom, pessoal? Então, temos que tomar cuidado, né? Não especificamente só no projeto, e assim também na manutenção, na vida útil da construção, ok? Assim como, né, qualquer outra metodologia construtiva, temos que atentar para a manutenção das estruturas, ok? Às vezes temos uma tendência de executar e inaugurar o estabelecimento e só voltar para fazer a manutenção corretiva, não é isso? O que não é o recomendado. Então, caso tenha também, ok? Essas manutenções preventivas, ok? Eu estou prevendo, estou antes, né, de iniciar a corrosão, eu já estou fazendo o quê? Essa recuperação, que seja uma recuperação mecânica ou com uma pintura, para o quê? Não agravar a corrosão no meu perfil estrutural, tá bom? Então, a corrosão, ela não é impeditiva, basta apenas o quê? Durante a vida útil da estrutura, nós atentarmos ao nível de corrosão que essa estrutura está sendo submetida, ok? A próxima slide aqui, por exemplo, a gente contempla uma foto e podemos verificar que ela praticamente aí foi toda corroída, ok? E isso aí não acontece, pessoal, lógico, né? Do dia para a noite, da noite para o dia, né? Você não vai deixar uma estrutura hoje à noite dessa forma, chegar amanhã cedo e vai encontrar nessa situação. Não faz sentido, tá? Então, podemos aí comprovar também que faltou manutenção. Assim como acontece em qualquer outra metodologia de construção. Bom, então, a velocidade de corrosão, medida pela redução da espessura com o tempo, depende da agressividade do ambiente. É óbvio, né? Quanto mais você está no local, né, que tem uma maior agressividade, maior tem que ser essa rotina de verificação, ok? Então, o processo é mais acelerado em locais com umidade relativa alta do ar, em ambientes poluídos, como os de grandes cidades e os industriais, especialmente quando sujeitos a vapores ácidos, na orla marítima, devido à presença de cloreto de sódio e junto à piscina por causa do cloro. Bom, então, volto a falar, não é impeditivo, tá? Isso aí não impede a utilização do aço. Bom, nós vamos aprender também no curso que temos alguns aços que a gente chama de aços patináveis, ok? Que ele já possui na sua própria liga química, bom, elementos que combatem a corrosão. É isso mesmo. Bom, na própria formulação do aço, ele já é fabricado para combater a corrosão. Bom, e temos também o que é muito usual, é a pintura, não é isso? A gente faz uma tinta de fundo, né? A gente faz uma preparação desse material base para receber uma pintura, beleza? Que vai também o quê? Dar uma maior vida útil para a minha estrutura, beleza? Mas assim como em qualquer outra metodologia construtiva, deve-se passar, né, por manutenções para não deixar o que um elemento estrutural chegar nesse ponto de corrosão
que está apresentado aqui nas figuras abaixo, ok? Então, uma opção consiste em se usar os chamados aços resistentes à corrosão atmosférica. Bom, eu acabei de falar que são os aços patináveis, beleza? Então, tais aços, em virtude da sua composição química, apresentam velocidade de corrosão pelo menos 4 vezes inferior à dos demais. E podem, em atmosferas menos agressivas, ser utilizados sem proteção anticorrosiva. Bom, é aquele quando você passa, ele mesmo forma uma pátina que você, quando passa por essa estrutura, aparenta que ela está corroída, mas não é. A própria aquela corrosão, aquela pátina que é formada na superfície, ela geralmente, né, ela é realizada ali nos primeiros trimestres ali da estrutura para combater a corrosão, ok? Ou então pode-se fazer uma limpeza mecânica, fazer uma tinta de proteção de fundo e uma tinta de acabamento na frente, ok? Então, comportamento, beleza, pessoal? Em situação também de incêndio. Embora o aço seja um material incombustível, ou seja, ele não pega fogo, suas principais propriedades mecânicas degeneram-se consideravelmente em altas temperaturas. Ok? Então, vamos ressaltar também que a norma 8800, ela não trabalha com aço em situação de incêndio. O aço, quando ele está em elevada temperatura, nós temos que trabalhar também com a norma 14323. Ok? Agora estamos falando, né, apenas do uso do aço, mas vamos abordar novamente esse tema na hora que vamos trabalhar com esforços resistentes, na hora do dimensionamento, tá bom? A norma deixa claro que a norma 8800 trabalha, né, não em situação de incêndio, trabalha o quê? Com uma temperatura ambiente e não elevadas temperaturas, tá bom? As reduções de resistência e rigidez se tornam um problema real quando ocorre um incêndio. Situação em que a temperatura do aço normalmente o quê? Supera 400 graus. E pode ocorrer o quê? Colapso total ou parcial em decorrência da estrutura perder a capacidade de suportar as ações atuantes. Bom, temos aqui, tá bom? 2 exemplos aqui, ó, 2 curvas, né? A vermelha que apresenta aqui o módulo de elasticidade e o que está em azul, a resistência ao escoamento, ok? Então, o que temos aqui na linha vermelha, que é um módulo de elasticidade, podemos, então, observar que aproximadamente aqui, beleza? Perto aí dos 100, 120, 130 graus, ok? A temperatura, ela já perde o módulo de elasticidade, ok? Enquanto a resistência ao escoamento, vocês podem observar aqui, você só perde a resistência ao escoamento depois que passa dos 400 graus. Então, quando passa dos 400 graus, você está perdendo resistência ao escoamento. Quando fala resistência ao escoamento, a gente está falando de estado limite último, de FY. FY é resistência ao escoamento. E o que está em vermelho é o módulo de elasticidade, ok? E vamos aprender também aqui nesse curso que quando se calcula, né, a flecha de deformação, o que entra, né, na equação e que interfere, né, numa maior flecha é o módulo de elasticidade. Então, quando uma estrutura é submetida, né, a alta temperatura, percebe-se que ela vai deformar primeiro, percebe-se que quando ela chega, né, a 400 graus, a resistência ao escoamento, né, praticamente não perdeu, né, resistência, enquanto que o módulo de elasticidade está na média aqui entre 0,6 e 0,8. Bom, então 0,6 e 0,8 tomando aqui como média 0,7, né, nós perdemos aqui 30% do módulo de elasticidade. Ok? Vamos observar também, né, no cálculo de flecha, que o módulo de elasticidade ele é linear, né? Ou seja, a sua flecha aumentou o quê? 30%. Ok? A flecha aumentando, por quê? Porque ele ficou com um módulo de elasticidade menor, devido ao quê? A alta temperatura. Ok?
Então, o aço, ele perde o modo de helicidade. Primeiro, antes de perder o quê? A resistência ao escoamento, que é o valor de Fy. Ok? Então, temos, né, em algumas situações que há necessidade de proteger a estrutura contra incêndio, para que a temperatura do aço não alcance a temperatura crítica. Tal proteção é feita usando materiais apropriados, normalmente tendo em sua composição que gesso, vermiculita, né, fibras minerais e outros produtos cerâmicos. Então, aqui temos exemplos, né, de uma projeção, né, que dá um aspecto que a estrutura metálica parece, né, que ela foi chapiscada, mas não é, ok? Isso aí é encontrado aí, né, em locais em que não há essa inserção de um forro, né? Podemos ver aqui que tem a nossa laje, uma laje steel deck, ok? Que ela está aqui apoiada nessa viga metálica e está tendo aqui uma projeção dessa, né, desse material, dessa proteção à temperatura, ok? É bastante também utilizado. E temos também aqui uma proteção do modelo caixão, ok? É o que? Fechado aqui, bom? Com materiais gesso. É óbvio, pessoas, tem que ser feito um estudo, tem que ser verificado qual que é a espessura desse gesso, qual que é a distância dele ao elemento estrutural, qual que é a espessura desse material que está sendo projetado para relação ao combate a incêndio, ok? Ou então, o que podemos fazer? Desculpa. No nosso projeto, nós tomarmos como premissa, eu vou considerar, então, uma situação de incêndio, por exemplo, até 500 graus. Bom, aí eu vou entrar com o módulo de elasticidade reduzido e resistência de escoamento também reduzido. É óbvio que quando eu entro, né, com a resistência reduzida e o módulo de elasticidade reduzido, eu vou ter estruturas o quê? Mais pesadas, ok? Eu vou depender de uma inércia maior, ok? O que vai me gerar o quê? Um maior custo, ok? Então, tecnicamente, satisfaz. Mas, olhando, né, a parte aí de custo-benefício, é mais vantajoso fazer uma proteção física aqui na estrutura metálica do que entrar com as suas resistências minoradas conforme a norma. Qual a norma? 14323, ok? Temos também, pessoal, né, uma edificação, né, aparente, e ela também precisa ser protegida contra incêndio, pode ser usada uma tinta intumescente. Tal tinta aplicada usualmente em película de 0,25 a 6 milímetros. Ao ser submetido ao calor, tem sua espessura aumentada entre 20 e 30 vezes. Então, quando você faz uma projeção, quando você utiliza essa tinta, bom, para fazer a proteção aí do seu elemento estrutural, aparentemente, tá? Vai ficar como se fosse uma pintura. Mas quando ela é submetida a calor, quando você aquece essa tinta, ela aumenta a espessura, ela fica dá um aspecto esponjoso, ok? O que protege o seu elemento estrutural da alta temperatura, ok? Então, também é outra metodologia, é um outro elemento, um outro componente que pode ser utilizado aí nas estruturas para combater o quê? O tão desagradável, né, comportamento aí em situações de incêndio. Ok, pessoal? E por último, para a gente fechar, né, com chave de ouro a nossa aula de hoje, bom? Vamos falar aí das propriedades mecânicas do aço, ok? Então, para a obtenção das propriedades mecânicas dos aços estruturais, relacionados ao comportamento sobre tensão normal, realiza um ensaio de tração a temperatura o quê? Atmosférica, ok? Então, o quê? O ensaio do aço, ele é realizado a tração por um corpo de prova parecido com esse que está aqui na fotografia, tá bom? Depois vou deixar para vocês um link também, onde mostra, né, como é realizado o ensaio de tração do aço, beleza? E é feito o quê? A temperatura ATM, né? Então, vamos lá. As fases, pessoal,
de tensão, deformação do aço, ok? Ela é, né, definida em fase elástica, a fase plástica e a fase de estricção, ok? Então, o que significa a fase elástica? Reparem que na fase elástica, nós temos aqui uma reta, né, que tem uma inclinação aqui bem acentuada, ok? Que para toda tensão solicitante neste material aqui do corpo de prova, eu tenho uma deformação proporcional, ok? O que prevalece a lei de Hooke, não é isso? Para toda tensão, eu tenho o quê? Uma mesma o quê? Deformação, ok? E no limite, tá bom? Da fase elástica para a fase plástica, nós temos aqui o famoso FY, que é a resistência ao escoamento do aço, ok? Então, nós vamos, né, durante a realização, né, de uma verificação de uma viga, ao dimensionar uma viga em estrutura metálica, nós vamos utilizar este parâmetro aqui, ó, FY, que é a resistência ao escoamento. Bom, o que quer dizer, então, Rodrigo, que toda estrutura nossa, ela é dimensionada na fase elástica? Sim. Uma estrutura metálica, assim como, né, as demais estruturas, elas são dimensionadas na fase elástica, ok? Nós não queremos que tenhamos uma deformação residual, bom? Nós temos que entender, temos que saber, né, como que é o comportamento do aço, como temos um gráfico aqui, tensão, deformação, mas que todo o dimensionamento, tá bom? Ele é feito na fase elástica, tá bom? E o que, Rodrigo, difere da fase elástica para a fase plástica? O que difere da fase elástica para a fase plástica? Bom, reparem que está no mesmo valor aqui de FY, tá bom? Porém, quando você está na fase elástica, né, para a fase plástica aqui, onde temos esse patamar de escoamento, né, quando você chega com uma tensão e descarrega, né, essa tensão, o aço ele volta para a sua deformação. Porém, não deformação zero. Ele aparece o quê? Uma deformação residual. Ou seja, você alongou este aço, ok? Porém, ele não reduziu ainda a seção transversal. Não é isso? Quando você aplica uma tensão de tração, a tendência do aço, ele reduzir a seção transversal, ok? O que a gente chama dessa redução da seção transversal de estricção. Repare aqui que nós temos aqui na fase de estricção, tá bom? Porém, nós estamos utilizando no cálculo a fase elástica, ok? Então, o aço ele vai entrar na fase elástica, vai passar pela fase, né, plástica, ou seja, pelo patamar de escoamento. Depois ele vai entrar na fase aqui de estricção, ok? Que ele vai passar, né, na fase que a gente, nessa transição aqui, ó, a gente chama de elastoplástica, né? Que ela está na região de elástica para plástica. Aqui nós estamos na região da plástica para a estricção, que a gente chama de FU, que é a resistência última do aço. Reparem que daqui para frente, né, não tem mais saída, ok? Porque você está reduzindo tensão e vai entrar em colapso. Ou seja, chegou aqui, é a última. E o que aparece aqui de tensão de ruptura, ela é um pouco menor do que a última. Por quê? Você perdeu seção transversal. Então, você perdeu o quê? Resistência, entrou em colapso. Ok? Então, pessoal, o aço ele tem uma grande vantagem que nós vimos na aula de hoje, que a gente chama de ductilidade. Ok? Vamos voltar aqui. Ductilidade. Ductilidade é a propriedade do aço deformar, que está situada entre o quê? 15 a 25%. Então, quando você olha aqui nesse gráfico, tensão, deformação, tá bom?
de 15% a 20% aqui, ó, de 13 a 20, nós estamos ainda o quê? Entre o FY e o FU. Ok? Quer dizer, Rodrigo, que a estrutura está aceita? Não, não está aceita. Porém, ela está o quê? Ela está avisando, ela está com evidências, ela está o quê? Gerando patologias na minha construção, mostrando que ela saiu da fase elástica, passou para a fase plástica e pode entrar no processo aqui de restrição se eu não realizar reforços, ok? Ou seja, foi feito um dimensionamento, tá bom? Não coerente com o carregamento, ou então o quê? O carregamento aumentou ao longo dos anos, ok? Foi feito dimensionamento para uma edificação, está sendo utilizada outra edificação, por exemplo, ok? E, óbvio, que o carregamento aumentou, beleza? Então, pode ser feito um carregamento de forma equivocada ou um acréscimo de carregamento. Bom, pessoal? Então, todo o nosso dimensionamento é feito aqui pela fase elástica, porém, temos que entender, né, sobre a fase plástica, que está relacionada aqui ao patamar de escoamento, onde apresenta o quê? Uma deformação residual, o que eu não quero mais para a minha estrutura. Eu quero para a minha estrutura, uma fase elástica, em que, para toda tensão, eu tenho uma deformação proporcional. E que, a partir do momento que eu tiro a minha tensão, que eu tiro o meu carregamento, a deformação volta para zero. Ou seja, não apresenta uma deformação residual. Ok, pessoal? Então, por hoje, pessoal, o que eu tinha para apresentar era isto, ok? Espero aí, né, que tenha entendido a expectativa de vocês, tá bom? Pegamos nesta aula, né, um conhecimento teórico, né, aprofundado, tá? Nas propriedades do aço como elemento estrutural. Vimos as vantagens, as desvantagens, ok? E nas próximas aulas, nós vamos o quê? Aprofundar na metodologia de identificação de perfil, tá bom? Temos perfis laminados, perfis soldados, como que nós podemos, né, verificar e especificar um perfil adequado para o meu projeto estrutural, ok? Porém, o quê? Eu não posso apenas, né, pegar uma geometria do meu perfil sem conhecer as propriedades mecânicas do aço, ok? Visto que cada tipo de aço apresenta um valor de FY e FU. É isso mesmo, cada tipo de aço. Não tipos de perfil, tipos de aço, ok? Que nós vamos aprender na próxima aula. Tá bom? Então, pessoal, grande abraço, ok? Bom descanso aí para todos e aguardo vocês aí firme e forte para a próxima aula, ok? Tchau!